E também tem a questão, por exemplo, lá os meninos dos Jump lá, né? O Jump colocaram os nomes lá, Jump CCB, né? E colocou os locutores CCB. Então, pareciam que eram da igreja ali, né? Era da igreja, e como se a igreja fosse conivente ali, alguns que viam da congregação. Até quando foi pro rancho do Carlinhos Maia, alguns pensavam lá, pessoas que não eram CCB, que eles eram da congregação, normalzinho, a congregação autorizou, como se representasse a CCB ali dentro do lugar, você acredita? Mas teve esses, né? Então tudo é para essa questão toda aí. Aliás, tem até pastor querendo participar lá. Eu vi até um aí que tá orando, né, nos pés da foto do Carlinhos Maia para poder ir lá. É uma loucura. Grande e eterno Deus, nosso Pai, nessa noite, Senhor, eu quero apresentar diante das tuas mãos a vida do Carlinhos Maia, ó Pai. Abençoa a vida dele, seus sonhos, projetos, Senhor. Vai aonde ele estiver neste momento, Senhor, toca no coração dele, para que ele possa lembrar, Senhor, daquele vídeo que a gente fez alguns meses atrás, e por causa das críticas dos crentes, ó Deus, atrapalhou, ó Pai, mas nós cremos que o Senhor pode mudar o quadro, Senhor, e eu creio que neste momento o Senhor pode mudar a situação, tocar no seu coração, e se eles me chamarem, Senhor, para o rancho, eu vou, porque eu sei que isso pode mudar a minha história, mudar o ministério, e eu creio em um Deus de milagres que pode fazer o impossível ao nosso favor, em nome de Jesus. Gente, o pastor tá orando pelo Carlinhos Maia. O pastor tá orando pelo Carlinhos Maia, meu Deus. Pra ele comprar o prédio. E também pra gente ir pro rancho. Ai, meu Deus. O pastor tá orando pelo Carlinhos Maia. Pastor! Maia! Ele tá orando. Então nós vamos orar também. Vamos orar. Vamos orar também. Vamos orar pelo Carlinhos Maia também. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode tocar no coração dele, para que ele faça lembrar desta obra, Senhor, porque eu creio em Deus, e quando ele quer usar, ele usa quem quer, e não faz acepção de pessoas, para abençoar a tua obra. Então vai daquele lugar em nome de Jesus. Mas a gente vai falar sobre isso. A questão, por exemplo, do nome, a Congregação Cristã no Brasil teve um problema com o Ministério de Jandira. Era a Congregação Cristã no Brasil, o Ministério de Jandira. Então teve na justiça por causa do nome. E nem era por causa da sigla, mas ele teve o problema com o Ministério de Jandira, que depois o Samuel Trevisan que aceitou em um acordo, aí passou o nome para CCA e essas questões todas. Mas vamos ver aí, vamos assistir o vídeo e vamos comentar sobre essa situação aí. Olá, paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja na tua vida, irmãos. Hoje a gente vai comentar aqui sobre uma nova circular da congregação, né? Já que a gente sempre faz aqui o vídeo comentando alguma situação nova, queira ou não, isso aqui é algo novo na congregação, né? O Ministério e Irmandade alerta uso indevido da sigla CCB. É algo novo porque, assim, já faz uns 100 anos que as pessoas usam essa sigla, né? Teve uma época no Facebook, até quero ver se dá tempo eu contar um testemunho para vocês, que muitos usavam a sigla CCB no nome no Facebook. Eles colocavam lá João CCB, né? Maria CCB. E sempre ocorreu isso daí, né? E nas páginas do Facebook também. Quantas páginas teve, assim, em nome da congregação, e parecia muitas das vezes que é algo ali que vinha do ministério, né? Quando eles ficavam relatando sobre ensinamentos e essas coisas. Vamos ler aqui, ó. Caros irmãos, a paz de Deus. A internet é, sem dúvida, uma parte integrante da vida moderna, uma ferramenta acessível a praticamente toda a sociedade, incluindo a nossa estimada Irmandade. Quando utilizado de forma correta, ela pode ser um instrumento poderoso para o bem, como na promoção da educação, realização de pesquisa, desenvolvimento profissional e fortalecimento do conhecimento. No entanto, é lamentável constatar que nem todos utilizam a internet de maneira ética e responsável. Alguns a exploram para fins ilícitos, promovendo ofensas, difamações ou fomentando polêmicas desnecessárias em situações ainda mais graves. Há quem se aproveite do nome da igreja ou do ministério como pretexto para obter vantagens financeiras, recorrendo a práticas que deturpam princípios cristãos, infringem normas legais e violam valores éticos fundamentais. Essas atitudes desonram não apenas a mensagem que a igreja busca transmitir, mas também prejudicam sua imagem, comprometem a vida de pessoas inocentes e enfraquecem a comunhão entre a Irmandade. Não podemos negar que essas coisas existem, né, nas mais variadas denominações. O uso do nome da Assembleia de Deus, né, a sigla AD, IPI, né, que é a Igreja Presbiteriana Independente, isso pode ter uma repercussão para eles também, que talvez eles não gostem de associar, porque deter a marca, eu acredito que a congregação não detém a sigla para eles, já visto que tem várias empresas que usam também, e seria uma cópia. Por lei não pode, né? Então, mas eu acho que a congregação não detém
nem essa marca, né? E então, quando acontece esses usos, claro que ela colocou essa circular aqui como se ela não gostasse, ela não está gostando que use. Mas não tem como fazer muita coisa quando a questão é uma opinião, né? A gente sabe que não tem. Tanto é que existe várias questões por aí. Quando é uma opinião, você coloca lá CCB, uma informação e comenta sobre aquilo, seu canal não é com esse nome, é uma coisa. Agora você colocar a sigla, e esse problema acontece muito mais dentro de alguns próprios membros da CCB, né? Porque tem aí, por exemplo, no WhatsApp, lá é um canal que fala CCB Braz, com ali a descrição na capa como se fosse a CCB. Muitas vezes as pessoas mais assim, menos ligada a isso, que entende, vai pensar que é a própria congregação, hinos que são tocados, depois são colocados outros assuntos que são inerentes a assuntos pessoais do canal ou da plataforma, né? Então são N motivos e N coisas que acontecem até dentro da própria congregação. Mas isso aqui, claro, que não é só para as pessoas que estão aí colocando para colocar hinos, para colocar testemunho, para usar num canal. Isso aqui é para tentar diminuir um pouco as opiniões também, e as questões que são abordadas, né? Vamos lá. Essa realidade nos convida a refletir sobre a importância do discernimento no uso da internet, confirmando que o ambiente virtual é uma extensão da nossa vida e, como tal, deve estar em conformidade com os princípios e valores que aprendemos segundo a nossa fé e como cidadãos dotados de responsabilidade legal e social. Isso é fato. O que acontece na internet vai refletir lá fora. Eu vou chegar aqui num assunto que aborda muito bem essa questão também do que acontece nas igrejas locais, inclusive do próprio ministério, né? Que acham que muitas coisas que queimam a igreja, que saem na igreja, são coisas que não são reais ou de utilidade para alertar um povo, né? E o que acontece local, muitas das vezes, eles acham que também não dá repercussão, não dá bafafá ou boatos e denigra a imagem da denominação. Vamos lá. Dito isso, a Congregação Cristã no Brasil, CCB, reforça que não autorizou e nem autoriza o uso de seu nome ou abreviatura como a sigla CCB em perfis de mídias sociais como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp e outras, bem como e-mails. Atualmente existem pessoas que utilizam indevidamente esses elementos, criando, por exemplo, endereços diversos nos diferentes formatos sem a devida autorização. Então o que estão vendo aqui não é só com o pessoal da crítica, são outras pessoas também, de algum modo aí, disseminando coisas inverídicas, né, usando ali a sigla. E ela está falando que ela não autoriza, por quê? Porque ela deixa ali sua comunicação só no site, e é o que é lido em cultos, né. Então ela fala que não autoriza para que as pessoas vejam que muitos que estão aí não são, né, da CCB, do Ministério, que estão colocando coisa, embora eu já vi cooperadores aí, de jovens no TikTok postando coisas, né? O uso indevido da sigla CCB, Congregação Cristã no Brasil, quando se refere ao nome da igreja, traz a falsa impressão de que os vídeos e práticas postados na web são de anuência da instituição ou do seu ministério, responsável fato que pode prejudicar a honra indevida da instituição. Só que também tem as questões daqueles que são conhecidos da CCB, né? E postam falas. São pessoas do ministério que expõem a sua opinião. Ele é do ministério, né, por exemplo, encarregado, regional, né, e ele coloca a sua opinião na sua rede social, com todo mundo sabendo que ele é da congregação. Isso também causa, né, uma falatória enorme, porque o cara vai colocar ali coisas que a sua opinião, que, nossa, muitas vezes é fora dos cabos, hein? A honra dos irmãos e irmãs da CCB, além de induzir a opinião pública a um entendimento distorcido da realidade. Tal situação traz prejuízo de toda a ordem à instituição, colocando em risco a integridade moral, legal, até física da comunidade cristã da congregação. Neste mesmo sentido, o alerta deve ser as filmagens e fotos nas dependências do templo da CCB sem a devida autorização, já que o uso indevido dos vídeos produzidos pode violar a imagem e prejudicar a honra da igreja. Essas questões aqui de filmagem aí já fica até mais difícil, né? Não sei o que eles podem fazer, porque tem bastante gente de ministério filmando, principalmente encarregados, né? Por isso, o Conselho de Anciões solicita que todas as pessoas que mantêm perfis específicos e que utilizem a sigla CCB, Congregação Cristã no Brasil, e cujas manifestações escritas ou faladas se confrontam com os valores ou doutrina defendido pela CCB, retirem ou alterem essa nomenclatura dos seus canais, independentemente da mídia utilizada, incluindo redes sociais, plataformas digitais e até mesmo e-mails. Tem alguns canais mesmo aí da congregação com hinos, né? CCB não sei o que, a graça maravilhosa. Então é isso aí que
até dos próprios membros ali, mancha um pouco a instituição. A não observância dessa determinação poderá resultar em responsabilidade legal pelo uso indevido do nome da instituição. Ressaltamos, contudo, que essa orientação se refere exclusivamente ao uso indevido do nome da igreja, como a proteção dos direitos autorais a fim de evitar prejuízos pertinentes. É uma questão aqui de alguns aí que estão usando o nome, né? Talvez eu tenha um canal, por exemplo, irmãos, tem um canal aí. Eu não vou nem falar o nome do canal aqui. Tem gente que às vezes fala que aconteceu alguma coisa comigo. Eles falam, mas você não fala o nome, como se pensa-se que eu tenho medo, né? Mas se eu sair do canal aqui hoje ou amanhã, nenhum desses vai dar falta em mim, irmão. Ou nenhum desses vai ter o que falar. Se esse canal aqui perder audiência ou alguma coisa, eles não estão nem aí. Esses que dizem, principalmente os que dizem que saiu da CCB, são conhecedores da verdade. Eu conheci um monte aí que pra ele, tanto faz esse canal aqui, né? Tanto faz e tanto fez. Sempre eu pensei assim e tive provas que é isso. Então não faz diferença eu falar quem é aqui. Mas tem um canal aí que tem a sigla da CCB, né? E é um canal, irmão, que quando a pessoa vai entrar ali, houve só xingamentos de palavras de baixo calão. Os vídeos muitas vezes eram xingados mesmo, os anciãos aí, cooperador, diácono, colocando tudo num balaio só e descendo, né? Descendo a lenha. Eles são pessoas extremistas, porque tal coisa estava errada na instituição, aí sai assim, não com a intenção dela que ela melhore, que as pessoas ali dentro fiquem mais saudáveis espiritualmente, não. É raiva pura, é ódio puro, não traz construção alguma. E ele tem um jeito de xingar e de reclamar que vocês não fazem ideia. Então não tem como eu falar aqui quem é, porque eu sei que tem curioso e vai lá, vou dar audiência pra pessoa ainda. Sei lá quando vai chegar esse vídeo aqui de visualização, mas eu vou dar audiência. Eu tô falando aqui que é ruim, que é péssimo, que às vezes, embora tenha opiniões verdadeiras, mas a forma como entrega isso não tem crescimento espiritual algum. Mas tem gente que vai lá querer ver, então eu nem falo, né? Fica claro que a querida Irmandade tem toda a liberdade para expressar sua fé por intermédio da internet ou as redes sociais, mídias sociais, sem qualquer impedimento ou incômodo. Vossos irmãos em Cristo, o Conselho dos Anciãos mais antigo do Brasil. Interessante aqui, né? Que aqui fala expressar a sua fé. A fé na graça de Cristo Jesus, anunciar o Evangelho. E muitas vezes alguns colocam nos perfis, até no nome, tudo porque anunciam a CCB, que ela é diferente, que ela não sei o que, ela não sei o que lá. E a própria CCB criou a circular avisando que o caminho é Cristo. Independente se você acha que a doutrina é mais correta que a outra, está na circular, foi os anciãos antigos aí, foi revisado por os mais velhos, foi criado isso aí, e eu concordei. Agora, uma questão muito importante e pertinente disso tudo aqui, e vocês, alguns aí que têm cérebro pensante, que não está na igreja por causa de homens, por causa de ancião, por causa de ministério, por causa da placa da igreja, vai concordar comigo. Como eu me manifestei aqui anteriormente, incrível e verdadeiro que o ministério local também traz prejuízos à igreja em si, a denominação, seja como você quiser falar, não traz prejuízo? Por quê? Irmãos, eu recebi um áudio hoje, eu não sei nem se eu vou fazer um vídeo sobre o que aconteceu numa cidade aí, e são irmãos dentro da igreja. Então, são irmãos assim de confiança, tudo, né? E é até outro que passou, então tem provas, tudo lá na localidade. É um absurdo como que às vezes uma regional defende o ancião e cooperador errado. O Braz talvez, é claro que tem muitas coisas para resolver, não consegue entender isso. E não vou nem entrar no assunto que aconteceu ali já, porque eu ainda vou ver se eu faço o vídeo. Mas veja a situação, por exemplo, de uma pessoa que esses dias, várias pessoas vêm aqui e falam que o filho ficou sem liberdade por anos e anos, a causa de namoro, essas questões aí. E às vezes o filho queria voltar para a igreja, se arrepende, sabe como que é a questão da juventude. Só quem foi jovem sabe como que é. Questões aí mais diversas de pensamentos, ideias, formação de opinião. E aí as pessoas às vezes têm o seu filho que acontece alguma coisa, e eu tô sabendo de tantas coisas aí. O ancião, o cooperador, aquela pessoa volta a congregar, até porque às vezes não vai em outra denominação, porque acha que ali é o caminho, que a igreja é certa. Tem muitos aí que é da parente de ancião, às vezes falam, eu não sou da CCB, mas eu defendo a CCB, porque é simpatizante, né? E aí essas questões aí, esses uns são destroçados a família toda, porque os anciãos lá, quando não quer que alguém volte com a sua liberdade, não há quem faça mudar isso, nem o regional, nem o ancião lá do Braz.
E eu posso provar para vocês, eu só espero um tempo aí, né? Que vocês dêem um tempo, eu vou fazer uma prova disso tudo e vamos ver se a igreja mudou, se ela mudou esses conceitos, né? Ou se ainda continua o mesmo. Mas eu vou trazer aqui todo o material, toda a prova para vocês verem. Mas tá cheio disso. E o Braz, irmãos, e os conselhos de ancião, eles lavam as mãos, parece, quanto a essas questões, sabendo que poderia mudar muito isso daí. Existem questões aí de pessoas aí com 20, 30 anos, há um tempo atrás até uma irmã falou, porque tinha cortado o cabelo, na época que, né, era bem rígido essas coisas aí. A irmã cortou o cabelo, você acredita que o ancião ligou para ela para falar que ela tinha liberdade de volta, em ligação. Mas na hora que eles querem resolver os problemas, as questões, muitas vezes querem ir lá reunião, querem estar pessoalmente, não fala pelo telefone, não recebe em casa, quer estar dentro da igreja. Isso tudo não mancha a denominação? Isso tudo não traz pessoas, às vezes formadoras de opinião, não vou falar revoltadas, porque se fosse falar isso elas teriam todo o direito de ficar. Jovens, pais, mães, mas vocês não têm o que fazer sobre esse assunto, irmãos? É tão fácil inspirar em outras denominações, em outras regiões e localidades da congregação mesmo. Tem várias aqui, eu não quero citar nome porque é perigoso ir lá perseguir esse lugar, porque restitui mais rápido e reintegra as pessoas sem liberdade. Por quê? Porque o ancião parece que quer chegar com a mão suja lá no final dos dias. Ele quer ter levar esse fardo até aquele dia lá e chegar diante de Deus e falar: isso aqui eu não deixei voltar dentro da igreja porque ele fez tal coisa. Meu Pai amado, eu tenho até medo disso aí, dado que a gente conhece de graça e de Jesus Cristo. Tenho até medo de uma coisa dessa. Por isso que um ministério desse aí, irmão, fuja disso. Se for, você vai estar conivente com algumas coisas aí, em umas regionais que tem aqui. Principalmente essa daqui. Tem umas coisas aqui, irmãos, é de lamentar, né? Mas fazer o quê? Muitos irmãos que me conhecem até no ministério, sabem por que eu formo essas opiniões aqui? Sabem do que eles são capazes? Eu vou contar um testemunho para vocês sobre esse negócio da sigla. Quando eles estavam me perseguindo, para quem não conhece a minha história, sabe que eu já contei aqui diversas vezes, né, que o encarregado, né, que era da escolinha, instrutor, depois virou encarregado, ele começou a me perseguir, literalmente, depois de que houve uma denúncia das Irmãs da Piedade sobre maus tratos com a esposa, né, dele. A esposa denunciou para as Irmãs da Piedade. A minha mãe fazia parte. Só que minha mãe nem estava no dia. Mas ele pegou raiva de todas, porque o ancião não fez nada. Não resolveu isso para a esposa dele. Ela negou no dia. E aí, como é uma forma das pessoas se vingar, ele se viu isso como filho, né? Eu sou filho dela e meu pai. Então, para se vingar da família, ele me perseguia com o negócio de música, não deixava tocar, não deixava fazer teste. E assim veio. Eles deixam a imagem ruim da pessoa. Fala mal, inventa as coisas. Eu era criança de tudo. Depois veio, com muita luta, muita prova, vinha tocar. Mas aí, né, teve a minha questão com o namoro de uma filha de um pastor. E, obviamente, existia esses casos já na igreja. Só que eu, como essas pessoas ficavam falando, né, esse encarregado lá ficava contra todo mundo, eu sempre quieto. Eu falo agora na internet, mas eu sempre fui muito quieto. E as pessoas foram perseguir eu. Tinha outros casos, que hoje tem, né? Hoje pode namorar quem não é da igreja, eles não tiram o músico do cargo, né? Não tira a pessoa, deixar a pessoa sem liberdade. Temos até um ministro aí, que a esposa é da congregação, vai ver se ela é sem liberdade na igreja. Então, essas questões todas, irmãos, aconteceu até de fato, de um dia eles levaram para uma das reuniões lá com o Gilson Carcelli, uma postagem minha na internet, que eu falava sobre o apóstolo Paulo, sobre uma descrição, uma matéria, que ele seria conivente em perseguir cristãos e assassinar cristãos, ele seria conivente, né? Alguns chegaram até a falar que ele era assassino de cristão também, porque ele estava junto com quem fazia isso, ele estava do lado de quem praticava, né? Então ele era conivente. Então tinha essas discussões, talvez que não, talvez que sim, e aí levaram essa postagem minha que eu fiz no Facebook, levaram lá pro Gilson Carcelli, em Avaré, e falaram que eu estava falando de um cooperador que também chamava Paulo. Olha aqui que ele está falando do cooperador aqui, ó, em do apóstolo Paulo, irmão. E aí o Gilson falou assim, olha, ele postou aqui, tem a sigla da CCB, porque naquela época todo mundo praticamente da CCB tinha um nome com a sigla da CCB, né? O meu nome era Emerson Eliel Teixeira, e aí entre parênteses ali CCB. Então tinha para ter comunicação, para conversar entre os jovens, todo mundo solteiro, né? E aí então eu acho, né, eu não sei se foi ele só que deu essa ideia, mas não é errado, né, a opinião deles de querer colocar,
essa questão aí em pauta e não autorizar. Mas também, irmãos, tem umas questões aí que fazer o quê? São pessoas da própria congregação que postam. Agora os canais de opinião, formadores de opinião, né, não tem como achar que isso vai prejudicá-los em algo. Embora muitas das vezes seja assim muito extremista alguns canais. Bom, esse é o vídeo de hoje. Paz e graça verdadeira no coração de todos. E até o próximo vídeo. Se inscreve nesse canal e se inscreve no canal do Medita Fé. E aqui o WhatsApp no final do vídeo. Deus abençoe grandemente.